Começou. Oi, pessoal. Esperar a Lígia entrar. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do esgotamento emocional na mãe e a volta ao trabalho. Será que tem pessoas aí passando por esse momento? Deixa eu ver se a Lígia entra. Nossa convidada de hoje, a Lígia Lopes. A Lígia e eu estudamos juntas em psicologia, quando a gente fez psicologia. Somos formadas há 12 anos já. E a Lígia se especializou em carreira. Oi, pessoal que está entrando. Ai, a Lígia aqui, deixa eu chamar ela. Como é que eu convidar? Lígia? Oi! Aí, deu certo? Acho que você vai ter que abaixar o volume. Tá dando eco. E agora, melhorou? Deixa eu ver, deixa eu falar alguma coisa. Não, Tá dando eco ainda? tá. Ixi, já tá no Você mínimo tá com o aqui. computador ligado? Tô, mas não tá no Instagram. O que será? Deve ser porque eu tô perto aqui do celular, né? Tá dando retorno. Deixa eu ver. Eu não tô aqui, não. Ele já tá no mínimo. Não Deixa eu tem ver. outra. Deixa eu ver. Só se eu tentar, peraí. Vamos ver. Oi, pessoal que tá chegando. Hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre essa volta ao trabalho, né, Lígia? Tá pra me ouvir assim? Aí, agora sim. Agora parou o retorno. Então vamos Vamos ficar no lá? Será que a improviso do gente dá microfone aqui. será que a gente dá uns 5 minutinhos para ver se chega mais gente? A gente vai conversando, se apresentando. Isso, acho que a gente pode ir se apresentando, né? Aham. Aí tá chegando mais gente. Bom, então eu convidei a Lígia. Acho que é melhor ela se apresentar, né? Falar um pouquinho do trabalho dela. Convidei ela para estar falando aqui, em especial com as mães que estão aí nessa fase de retorno ao trabalho. Mas acredito que essa live sirva para qualquer pessoa, né, Lígia, que está aí nesse momento de transição de carreira, que está fora do mercado e está querendo voltar, não somente para as mães, né, mas para qualquer pessoa que está nesse momento, né? Você quer se apresentar? Falar um Sim, pouquinho sim. da sua profissão? Serve para qualquer pessoa, com certeza, mesmo que não seja mãe, porque acredito que a maioria de nós estamos com um certo esgotamento emocional devido à pandemia, né? Uhum. Acredito que esses vários dias aí dentro de casa, com bastante mudança, com bastante coisa diferente acontecendo, acredito que tem muita gente esgotada emocionalmente e com dificuldades no trabalho em decorrência disso, né? E Então, tendo que se reinventar, né, Lígia? exatamente, tendo que se reinventar. É um momento de reinvenção geral, né? Uhum. E aproveitando então para me apresentar, como a Carol estava dizendo, nós
fizemos faculdade juntas há quase 12 anos atrás. Vai completar em novembro já, né? E eu trabalhei algum tempo na área social, uns 10 anos mais ou menos. Desde antes da faculdade já estava aí na área social, né? Depois de formada, ainda continuei mais um tempo nisso, como psicóloga formada. E depois fui para a área de RH, onde eu fiquei também um pouco mais de 4 anos. E paralelo a isso, eu também trabalhei com ansiedade para dirigir, em paralelo a essa área do RH, né? Então, no RH eu fiz um pouco de tudo dentro dessa área, né? Então, seleção, treinamento, saúde e segurança do trabalho, desenvolvimento de pessoas, equipes, liderança, todas essas questões eu trabalhei um pouquinho. E em paralelo aos atendimentos de ansiedade para dirigir. E há 4 anos, quase 5, 4 e pouco aí, 4 e meio, eu fiz a maior transição de carreira que eu já tive, porque vocês viram que eu fui passando de uma área para outra, conforme eu estou falando para vocês, né? Dentro da mesma profissão de psicóloga. E depois, há uns 4 anos e pouco atrás, eu fiz a transição para ser empreendedora, né? Para empreender dentro do coaching, como especialista em carreira. Eu tenho uma formação dentro do coaching diferente, né? Uma formação dentro da filosofia. Então, eu tenho um trabalho que não é um trabalho muito comum dos outros coaches fazerem. E fui me especializando em vários saberes que essa área de carreira foi me requisitando ao longo desses 4 anos, né? Fui fazendo várias formações complementares e fui me especializando, né, um pouquinho em finanças, um pouquinho em produtividade, mais um pouco em carreira, mais um pouco em coaching. Agora eu estou imerso um pouco na área da criatividade, então a gente vai complementando aí conforme precisa, né? Isso que eu ia falar, uma coisa vai complementando a outra, né? Exatamente. Tudo faz parte de a própria necessidade que os clientes trazem, né, vai fazendo com que a gente vá buscando outras áreas para se especializar. Novos saberes, né? Exatamente. Bom, vamos começar? Vamos lá. Já deu um tempinho aí? Bom, eu e a Lígia, a gente, né, teve uma reuniãozinha, a gente conversou um pouquinho. Ai, meus cachorros, gente, é home office. Acontece. Vira e mexe, eu tô atendendo, elas começam a latir, aí quando vê o Lucas bate na porta, é assim, tá? Se acontecer, vocês me desculpem aí. Bom, mas vamos lá. Então a gente estava conversando um pouquinho, né, Lígia, né, pensando nas mães mesmo que estão voltando ao trabalho. E desde antes, né, desse momento do fim da licença maternidade, desde quando elas engravidam, na verdade, né, uma das perguntas clichês, assim, né, quando a pessoa descobre a gravidez, já pensa exatamente isso. E agora, né, o que vai ser da minha vida, como é que vai ser lá na frente, já pensa lá no futuro. E aí começa a gerar toda aquela ansiedade. A ansiedade é justamente isso, né? Você olhar para o futuro e não ter uma perspectiva do que vai ser, né? Então, falta visualizar o que vai acontecer. Então, isso gera aquela ansiedade inicial e com o tempo a pessoa vai, né, ou não, vai se planejando ou não, né, para esse momento da volta ao trabalho. E aí chega lá na frente, né? A pessoa tá lá já com um bebezinho no colo, bebezinho de poucos meses, né? Aqui no Brasil, a licença maternidade, no geral, né, para trabalhadoras que são empregadas, termina com 4 meses, a maioria, e para quem é autônoma, às vezes tem que voltar até antes, não é? Então, e gera toda uma angústia, uma preocupação, culpa, vários sentimentos aí podem surgir
com essa volta ao trabalho, né? Com essa expectativa de como vai ser. E junto com tudo isso vem também a parte do sono, né? Que é a minha área aí, que eu sei que eu trabalho, né, dentro dessa área. E eu vejo muito isso, essa parte assim, nossa, Carol, bebê de 4 meses ainda não dorme muito bem, né? Geralmente aos 4 meses existe aí um salto de desenvolvimento muito grande do bebê e é um momento de transição do bebê. Então o bebê acaba que dá uma desregulada geral assim no sono. É um momento super desafiador. Então a mãe tá super cansada com 4 meses, aos 4 meses pós-parto. Ela tá muito, muito cansada e se vê obrigada aí, né, a tá tomando uma decisão. Se ela vai voltar ao trabalho, se não vai voltar, o que ela vai fazer da vida dela, com quem que ela vai deixar o bebê se ela for voltar ao trabalho. Agora diminuiu ainda mais as escolhas, porque com a pandemia não tem escolas e creche abertas, pelo menos aqui no Brasil, né, na maioria das cidades, creio eu. Não tem creche funcionando, não tem escolinha funcionando. Algumas não têm condição de fazer home office, tem que sair para trabalhar. Então tem que escolher se vai contratar babá, como que vai pagar essa babá, se vai ficar com a sogra, se vai ficar com a mãe, se vai ficar com a tia, com a avó, com a vizinha, com uma amiga, né? Então tem muitas questões aí envolvidas que geram um esgotamento emocional muito grande nessa mulher, nessa mãe. E aí, ai gente, para quem for ficar até o final da live, a Lígia vai trazer umas ferramentas, né, no finalzinho da live, né, Lígia? Pra gente estar falando um pouquinho com vocês. Desculpa, gente. Então, pra gente estar, né, Lígia, ajudando essas mães que estão aí nessa expectativa, sem saber o que fazer, né? Então você vai dar algumas ferramentas para auxiliar nesse sentido também, né? Para ver se a gente consegue ajudar essas mães nessa parte do esgotamento emocional mesmo, né? Então, gente, assim, na minha área, o que eu faço, né? Dentro do meu trabalho, quando uma mãe me procura dentro da consultoria do sono e está nessa fase de retorno ao trabalho, a gente monta uma rotina, geralmente mais certinha para o bebê. A gente faz todo um planejamento, por quê? O nosso cérebro precisa de planejamento, ele precisa saber o que vai acontecer, tanto o nosso cérebro quanto o do bebê. O bebê também, para ele dormir bem, ele precisa estar seguro, para ele ter segurança, ele precisa ter previsibilidade, então ele precisa saber o que esperar de cada momento do dia. Então eu elaboro uma rotininha ali para a mãe, para o bebê, e a gente já pensa com a mãe como que vai ser essa volta ao trabalho, com quem que o bebê vai ficar, como que ela vai fazer ordenha, se ela está amamentando, enfim. Então a gente já faz todo um planejamento aí, com essa mamãe que está na volta ao trabalho. Então na minha parte eu faço um apanhadinho assim, né? E aí, Lígia? Tem mais alguma ferramenta? Tem mais algo que você pode acrescentar? Como que é aí teu trabalho? Como que você orienta as mães, né? Ou as pessoas que estão nessa transição, né? Que tem tanta coisa que pode acontecer também, né? Tem mãe que quer voltar a trabalhar, tem mãe que não quer, tem mãe que precisa, né? Enfim, tem muitas situações que podem estar acontecendo aí, né? Então... Isso. É importante que a gente fale um pouco sobre os vários tipos de situações, né? Nesse retorno ao trabalho, que podem ser pensadas desde a gestação mesmo, né? Quanto antes, melhor, sempre, né? Mas até antes de falar um pouco dessas situações, me ocorreu aqui de falar uma coisa que é válida não só para as mães, mas para as mães acho que dá um conforto ouvir isso, né? É válida para todos, mas para as mães acho que conforta mais. Que é, primeiro, a gente se libertar um pouco dessa ideia, a gente rever a ideia de que a gente é Mulher Maravilha, né? Que isso é um peso muito grande que a gente coloca sobre nós mesmas,
né? E isso é olhar, é forma de pensar. Então, é a gente que acaba se cobrando muito, né? Se cobrando no sentido de ter que ser perfeita na hora de exercer todos os papéis que a gente acaba exercendo como mulher, tá? Não entendam bem, não estou desmerecendo os homens aqui, mas a gente está tratando das mães, né? Não estou diminuindo o papel do homem de maneira alguma, não é uma competição, né? Não existe isso. Para a gente empoderar a mulher, não tem que desempoderar o homem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas estamos só fazendo um recorte, né? Focando aqui na questão das mães. Então, tem uma mudança muito grande de vida quando vem um filho. Quando é mãe de primeira viagem, mais ainda, né? Eu não sou mãe, mas eu, né, atendo, eu observo, né? Eu convivo, eu tenho amigas, eu tenho familiares, enfim, né? Então, eu acompanho essas dores todas, né? Tantas mudanças que acontecem quando se torna mãe, mesmo que seja o quarto filho, né? São N mudanças que acontecem. Então, é uma rotina toda que muda, é um ambiente todo que muda. Às vezes a pessoa precisa mudar, inclusive, de casa, porque a casa já não comporta mais a família daquele tamanho. E na carreira, o impacto acaba sendo muito grande, porque tem um acúmulo de papéis. Então, é o papel de mãe, que está se iniciando a partir daquele momento, né, com aquela criança, mesmo que já era mãe, mas é um novo papel de mãe, né? É o papel de esposa, é o papel de estudante, às vezes, é o papel de trabalhadora, né, da Então, eu acho carreira. uma sequência de lutos muito perto uma da outra. Então, primeiro a mulher vivencia um tipo de luto, né? Depois do nascimento, pós-parto, ali no puerpério mesmo, que são os primeiros dias ali pós-parto, já tem uma sequência de lutos muito grandes. Então, a mãe já não é mais, né? Vivencia o luto pelo corpo, que já não existe, não é mais aquele corpo gravídico mais, né? Vivencia o luto por uma vida que ela não tem, nunca mais vai voltar a ter, né? Acabou aquela vida de antes, né? Vivencia o luto de papel social, então ela deixa de ser filha, de esposa e tal. Não, ela não vai deixar de ser, mas ela, né, passa a ser mãe, ela tem um papel social a mais na vida dela. E aí, logo em seguida, já vem a questão da volta ao trabalho, que já vai vivenciar mais um luto, né? Porque ali geralmente é associado à quebra do cordão umbilical, mas não é, né? O vínculo vai continuar sendo o mesmo por toda a vida, né? O vínculo mãe-bebê, se tá ali consagrado desde a gravidez, desde o pós-parto, ele continua, né? Mas eu sei que é uma questão muito grande, né? É um desafio muito grande para a mulher deixar o bebê, porque o psiquismo de mãe e bebê ainda é muito, muito grudadinho ali, tá muito coladinho ali ainda. Então, para a mulher se deixar o filho com outra pessoa, seja quem for, mesmo com a mãe dela ou com a pessoa que ela mais confia no mundo, é um sacrifício, é um momento bem desafiador, sim. Né? Então, pode continuar. Eu te cortei aqui o seu Então, raciocínio, acho que a mas, primeira. Não, mas é bom esses né? parênteses, né? Porque a gente vai lembrando das coisas e vai falando. Então, é isso mesmo, né? Tem todas essas questões envolvidas. Então, a gente acaba se sentindo. A mulher acaba se sentindo na obrigação de ser perfeita em todos esses papéis, né? E aí a questão do trabalho, ela vem agravar até um pouco isso, porque ela se sente, talvez, além do peso do ser mãe, o segundo peso maior talvez seja esse da carreira naquele momento, porque os outros papéis, eles acabam ficando um pouco pausados, talvez, né? Um pouco... não dá para dar importância para tudo ao mesmo tempo. E é isso que a Exatamente. gente fica tentando fazer,
e que esgota emocionalmente. Então, a Que causa primeira culpa. coisa, exatamente, a primeira coisa que eu diria é ter a consciência de que você é humana, de que a perfeição é uma ilusão, a gente se ilude, é impossível alcançar a perfeição. A gente pode ter excelência, a gente pode ter evolução constante, permanente, mas a perfeição, ela nunca chega. Ela é uma ilusão. Então, o primeiro passo, eu diria que é se desiludir, né? Parar de fantasiar que você vai conseguir ser a Mulher Maravilha, ser perfeita em todos esses papéis, porque isso não vai acontecer. Isso só vai gerar em você culpa, angústia, ansiedade e todo esse esgotamento emocional. Então, acho que o primeiro passo é esse. Então, Segundo passo, a gente poderia resumir tudo que você falou assim, então, prioridades. Então, qual que é a sua prioridade nesse momento? É a sua volta ao trabalho ou é ficar com o bebê em casa? Talvez. perfeito. Perfeito. Precisa haver esse entendimento do que a gente quer, né? Do que a mulher quer. É a primeira coisa. E é ela que decide, né, Lígia? É Ela ela pode que decide. conversar com a família, pode Sim. conversar com o parceiro, mas quem vai decidir se vai voltar ao trabalho ou se vai ficar em casa é a mulher. E eu Sim, acho porque é que ela que está só vivendo mais um todo. parênteses que eu vou fazer Sim, aqui. Lembrar também essa mulher que está nessa angústia aí, né? Se volta ou não volta ao trabalho, lembrar que se ela resolver ficar em casa, também não vai ser fácil. Porque a demanda com o bebê também não é fácil, né? Porque às vezes fica na ilusão de que, nossa, vou ficar em casa, né? E porque a mulher também se anula muito quando ela resolve ser mãe em tempo integral. Ela acaba se anulando em muitos aspectos aí, né? Então, assim, por exemplo, quando ela resolve voltar para a carreira, né? Ela poderia, por exemplo, voltar meio período, que seja, mas para ela voltar a se sentir útil como ela era antes, entendeu? E depois, no outro período, ela cuidar do bebê e voltar ao papel de mãe dela, entendeu? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas a mãe que resolve ser mãe em tempo integral, ela também vai ter os desafios, que não vão ser fáceis, e muitas vezes acaba se anulando enquanto mulher, enquanto esposa, nos enquanto outros papéis, os né? outros papéis, né? Porque ela acaba ficando realmente por conta do bebê. Assim como quando ela escolhe também retomar a carreira, quando o valor do sucesso, os valores ligados ao trabalho, mais ligados ao trabalho, são muito fortes para a mulher, e ela acaba decidindo retomar a carreira integralmente, né? Claro que no início vai ser gradual, mas chega um momento que ela retoma inteiramente a carreira, também vai ter a dor de estar deixando aquele filho, como você estava falando. Né? Então, assim, qualquer escolha, por que eu estava falando de você se desiludir em relação à perfeição? Justamente por isso, porque isso só vai agravar o esgotamento emocional, que já é natural, o processo da gravidez e o processo de ter um filho, naturalmente já tem um estresse. Né? Já existe. O que é estresse? É a gente estar em alerta o máximo de tempo. Então, é claro, tem um serzinho indefeso que está vindo, o corpo está passando hormonalmente por uma porção de mudanças, os hábitos, a rotina, o ambiente, enfim. Tem os papéis, tem uma série de mudanças ocorrendo ao mesmo tempo, então, por si só, já é um evento estressante. Quando a gente soma isso à questão da carreira, é um peso
bastante grande. Então, qualquer decisão que a mulher venha a tomar vai ser difícil. Então, assim, às vezes eu questiono as pessoas, as mães, né, do seguinte, mas porque acontece muito de ficar aquela dúvida assim, ai, mas eu queria ficar em casa, eu queria largar o lugar onde eu trabalhava e fazer alguma coisa em casa. Mas como que eu vou trocar o certo pelo incerto? Então, primeira coisa nesse caso é você se desiludir de novo, né? Porque não existe segurança. Eu acho que a pandemia deixou bem claro. Eu já falava isso desde sempre para as minhas clientes. Eu sempre falei isso, né? Nesse tempo que eu fiz a minha transição de carreira para empreender, né? Desde que eu me tornei empreendedora, eu já falava isso. E eu era chamada de louca, né? Eu era criticada, porque as pessoas falavam, como assim? Né? Não, é lógico que o emprego me dá segurança. Eu acho que a pandemia veio mostrar que não, né? Uhum. Que emprego de carteira assinada, emprego formal não é segurança para ninguém. A segurança, ela tá aqui, tá? A segurança, ela não é externa. O externo influencia, mas ele não determina. Pelo menos essa é a visão que eu tenho enquanto profissional. Então, você cria condições de segurança para você. A segurança, ela tem muito mais nuances psicológicas do que talvez práticas em alguns momentos, como nesse da volta ao trabalho, por exemplo. Então, se você sentir, né, se tem aquela vozinha da intuição, né, a voz do coração, dizendo para você ficar em casa, para você não voltar para o seu trabalho, escute, não tenha medo, porque a escolha vai ser difícil qualquer que seja ela, vai dar trabalho qualquer que seja a sua escolha. Porque se você escolher voltar para o mercado de trabalho, então agora vamos citar situações que a gente vê as mães passarem nesse retorno ao trabalho, independente do tempo, tá, gente? Independente se você vai retornar antes de finalizar a licença, porque você é autônoma, o financeiro já está pedindo o teu retorno, né? Ou se você vai retornar porque você é empregada formal, ou se você vai sair do seu emprego e vai ficar o primeiro ano do bebê em casa, os 2 primeiros anos, enfim. Independente do tempo que demorar para você retornar ao trabalho, pensar, quanto antes você começar a pensar esse retorno e planejar esse retorno, melhor. Menos esgotamento emocional você vai ter. Menos dificuldade você vai ter, porque a escolha vai ser difícil em qualquer uma das opções. Então, vamos pensar que opções a gente pode ter, né? Dentro desse contexto já que a gente vive de pandemia, porque o mercado ele já vinha mudando e a pandemia, ela só acelerou, acho que anos, a mudança do mercado de trabalho. O mercado já vinha com muitas mudanças importantes que as pessoas não estavam percebendo, especialmente nós que vivemos no interior, nós que vivemos em cidades pequenas, Poços já não é tão pequena mais, mas né, também não é uma cidade grande. Então, especialmente a gente aqui tem a sensação de que essas coisas não afetaram tanto a gente, que não mudou tanto assim, que vai demorar para chegar. Uhum. Não vá por esse caminho. Se prepare, planeje, fique atento, cuide, porque não é bem por aí. A gente acelerou com essa pandemia aí, em termos de mercado de trabalho, a gente acelerou anos de mudanças. E a gente vai começar a ver essas mudanças muito claramente em breve, E tá? você sabe, assim, falar um pouquinho quais seriam essas mudanças? O que você Tem acha que vai mudanças muito mudar no mercado? profundas. Tem mudanças muito profundas acontecendo. Por exemplo, eu compartilhei nos stories aqui outro dia
uma capa da Veja, agora eu não lembro se era a Veja ou se era Isto É. Que a debandada Faria Limer estava escrito, né? Era o título da matéria. Por quê? Porque as grandes empresas da Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, que é famosíssima, assim, é um centro comercial muito importante lá em São Paulo, grandes empresas saindo de lá, aqueles prédios, aquelas torres enormes, igual aqui em Poços a gente tem o Manhattan, é claro que não se compara, não tem, é uma comparação ridícula, mas só para a gente ter essa noção, uma boa né? comparação, O Manhattan, o Master Center aqui em Poços são nossos centros comerciais, nossos prédios comerciais maiores, né? E imagina eles vazios, porque todas as empresas, as grandes empresas, porque aí a matéria falava especificamente da XP, que é uma corretora de investimentos, que foi para o interior e que colocou, agora eu não vou me lembrar o número, mas que colocou muitos funcionários em home office. Então, assim, talvez a gente ainda, aqui no interior, a gente ainda não esteja vendo, mas já está acontecendo mudanças muito importantes no mercado. Tem dados, eu tenho vários dados, tem alguns posts aqui no meu Instagram com esses dados exatos, porque agora eu não vou me lembrar de cabeça, dizendo que, se não me engano, quase 60% dos brasileiros pensam em mudar de trabalho dentro de até um ano. Ou seja, isso mostra que a galera está insatisfeita, que o trabalhador brasileiro ele não está feliz no seu trabalho. E que, se não me engano, também em torno de 60% dos home offices iriam se manter no Brasil. É muita coisa. É muita coisa, é muita gente. Então, tem muita coisa mudando, né? Basta a gente ver o impacto que já foi possível perceber no trabalho aqui nas cidades menores, foi o aumento do delivery, a migração das pessoas para o online. Isso tudo aconteceu mesmo nas cidades pequenas. E isso mudou a rotina de muita gente. Muitas empresas mudaram. E isso, quando a mulher volta para o trabalho, após esse período, independente do tempo que foi esse período afastada, a hora que ela voltar, ela vai ter que lidar com questões que talvez antes ela não teria que lidar. Então, por exemplo... Você acha assim, o que já era um desafio, agora vai ser um desafio ainda maior, porque as empresas se reinventaram, as mulheres vão chegar numa empresa que elas não conhecem mais, porque a empresa de quando elas saíram, né, era uma e agora é outra. Essa empresa talvez não tenha mais ambiente para essa mulher? É uma situação que pode acontecer, né? Então, assim, uma das, exatamente. Ela pode chegar e não se adaptar mais naquele ambiente. Por duas razões. Ou porque, com a pandemia, houve uma mudança muito grande no funcionamento da empresa e, às vezes, até nos valores da empresa. E os valores dela já não são mais compatíveis. E se tem uma coisa que faz a gente ser infeliz no trabalho, é quando os nossos valores não são compatíveis. Vai se tornando insuportável você estar numa empresa da qual você não compartilha valores, que você não acredita no que está fazendo ali, que você não concorda com o que está sendo feito ali. Né? Você vai se sentindo cada vez mais um peixe fora d'água. Então, tem duas situações nisso que você falou. A mulher pode se sentir desadaptada por uma mudança de cultura mesmo da empresa que aconteceu durante a pandemia, ou ela pode se sentir desadaptada porque ela teve que ser substituída naquela empresa no tempo que ela esteve fora. E aí, talvez, o lugar dela, a função dela ali, talvez a empresa não mudou tanto assim, em termos de cultura, de valores,
de funcionamento, porque teve alguns setores do mercado que não foram tão afetados assim ainda, mas ela foi substituída por uma outra pessoa. Aquilo que ela fazia teve que ser feito por outras pessoas. Então, talvez ela vai voltar bastante deslocada, desadaptada, e não é toda empresa que consegue acolher de novo essa mulher, porque ela vai ter que amamentar, ela ainda tá com hormônios aí, né? Se for logo no período normal da licença. Então, assim, tem várias questões envolvendo, né? Ela mesma fica preocupada com como tá lá a criança na escolinha, na creche, com a mãe, com a avó, com a tia, né, com o pai, enfim, né? A própria mãe vai ficar o tempo todo ligada naquilo, ansiosa, preocupada, né? Então, tem essa questão. Tem a questão que, às vezes, a mulher volta, passa o período de estabilidade previsto por lei e ela acaba sendo demitida. Que eu acredito... tem um outro dado também, eu devia ter pegado exatamente o número para falar para vocês. Agora que eu me lembrei, não tinha me lembrado antes. Eu vi um dado esses dias, se não me engano, 7 milhões de mulheres abriram mão do seu trabalho agora durante a pandemia. Por causa dessa situação dos filhos em casa. Aí já filhos já maiores, talvez, né? Não recém-nascidos. Então, gente, é muita coisa, é muita mulher que teve um impacto na sua independência, na sua carreira. Gente, quando a gente fala de carreira, não é só o sustento, é aquele papel, né? É o papel, o nosso trabalho é o papel aonde a gente executa o nosso propósito de vida. O trabalho é aquilo que dá sentido ao nosso propósito de vida, né? Eu conheço a Carol há 16 anos, né? Eu sei que ela faz uma coisa que ela ama muito fazer. E ela sabe que eu também faço uma coisa que eu amo muito fazer, né? Os meus clientes me dizem, você fala com brilho nos olhos. Esse brilho nos olhos, ele não vem do nada. Esse brilho nos olhos, ele é derivado de um propósito de vida, que o meu trabalho me dá a possibilidade de executar. Então, como você disse, a mulher que opta por, então agora eu vou cuidar dos filhos, não quero mais uma carreira. Quero ser mãe. E dona de casa, talvez. Né? Porque um não é necessariamente junto com o outro. Na maioria das vezes sim, mas às vezes não. Quando você tem alguém para ajudar, não. Exatamente. Até quando ela tem essa escolha, ela vai ter que encontrar alguma maneira de exercitar esse propósito de vida. Às vezes é o propósito de vida dela também. Exatamente, isso que eu ia falar. Né? Mãe em tempo entender integral, que ser mãe é o propósito de vida, ok. Exatamente. Tá tudo certo. Mas se ela entender que, além do ser mãe, tem alguma outra coisa que precisa ser completada, vai ficar faltando, né? Então, tem gente que realmente a gente até vê que o propósito de vida, nossa, essa pessoa nasceu para ser mãe, né? O propósito de vida é cuidar daquelas pessoinhas ali, né? Mas não é isso para todo mundo, isso não é o mais comum que a gente vê, né? Exatamente. Então, tem diversas situações. Eu tenho visto muito, e é um movimento do mercado de trabalho também, a tendência do empreendedorismo. Todo mundo já deve aí saber, já deve ter percebido isso, né? Então, não tenha medo, porque assim, se você escolher empreender, vai ser trabalhoso? Vai. Mas se você escolher procurar um trabalho formal, trocar de empresa, por exemplo, vai ser tão trabalhoso quanto. Não tá fácil
fácil conseguir emprego nesse contexto que a gente está vivendo. Se já não estava fácil antes, agora tá mais complicado ainda, né? Porque as empresas passaram por dificuldades financeiras, estão passando ainda. Então, qualquer escolha, repito, qualquer escolha vai ser trabalhosa. Então, não adianta tomar uma decisão que não é aquela que o seu coração diz, em função de achar que vai ser mais fácil aquilo, que vai ser mais seguro aquilo. Porque não é assim que funciona, o mercado não é assim. Então, se você tiver a vontade de empreender, pode ser tão trabalhoso quanto você procurar um emprego. E pode ser que você volte para a empresa onde você estava e seja demitida. Então, por isso que a gente falou no comecinho, né, que quanto antes você começar a pensar sobre essas coisas, melhor. Engravidou, passou aquele susto inicial ali, Baixou quando a não é ansiedade. esperado, né? Passou esse Começa a período se de planejar, ansiedade né? ali. Oi? Começa a se planejar, mesmo porque o planejamento já vai ajudar a baixar a ansiedade, né? Exatamente. Começa Visualizar a o que você vai pensar. fazer, né? Depois que o bebê nascer, visualizar o que eu vou querer depois que o bebê nascer. É continuar nessa empresa? Ou será que eu quero empreender em algo que eu gosto, em alguma coisa pra mim, pra eu poder ficar em casa com o bebê? E quando eu falo, gente, em empreender não é se abrir uma loja, não. Empreender é desde você abrir um brechó na sua garagem com roupa velha, até você ser assistente virtual, por exemplo, que é uma tendência do mercado agora, né? Então, Ai, eu dá aquele trabalhava no exemplo da escritório. papinha Isso, que a eu gente trabalhava no conversou esses dias. escritório. Eu posso continuar fazendo isso, oferecendo o meu trabalho como freelancer, como autônoma, para empresas, para a própria empresa que me demitiu de repente, ou para a própria empresa que eu não quis ficar trabalhando lá. De repente, eu posso propor para esse empregador que eu continue fazendo o meu trabalho como MEI ou como PJ, que ele contrate os meus serviços terceirizados, que ele não vai ter encargos. E eu vou poder ficar em casa com o meu bebê. O empreender pode ser eu pensar, que a Carol falou da papinha, que ontem eu dei esse exemplo para ela, né? Então, poxa, vou comprar as coisas e tal, vou planejar para fazer as papinhas. Tem mãe que já congela as papinhas e tal, já deixa tudo pronto na semana para o seu filho. Ué, será que eu não posso tornar isso um negócio? Será que eu não posso começar a fazer mais papinhas e oferecer para as outras mães da escolinha do meu filho, da creche, sei lá, outras mães que eu conheço, né? Será que de repente eu não posso começar a fazer papinhas para vender, porque isso vai facilitar a vida de outras mães? Enfim, a ideia então vamos lá, vamos organizar aqui as ideias. A gente Isso. espalhou muita coisa, vamos começar a dar ferramentas A para a gente galera. tem 20 minutos, viu, Lígia? 19 Ótimo, agora. então estamos certo. Então vamos já dar ferramentas para a galera, né? Então vamos começar. Anotem aí, pessoal. Peguem aí papel e caneta, que é importante, né? Eu vou fazer algumas perguntas para nortear, né, o pensamento. Então, primeiríssima pergunta, que o quanto antes você se fizer, melhor. O que eu quero? Presta atenção, é o que eu quero. Não é o que o meu marido quer, não é o que minha mãe quer, não é o que a escolinha quer, não é o que o governo quer, é o que eu quero. Eu. Lá no mais profundo, no mais sincero, no mais autêntico, o que eu quero. Agora. Agora. Porque o que eu quero agora vai impactar no meu futuro. Então, não precisa ficar pensando assim, o que eu quero quando o meu neném nascer? O que eu quero quando eu sair da licença? Não precisa pensar tão na frente. É o que eu quero agora. O que eu quero agora. Né? Esse agora, ele vai se perpetuar por algum tempo. Né? Então, o que eu quero no próximo ano? Vamos colocar um prazo para ficar mais palpável. Então, em até um ano, o que eu quero para mim?
E Eu quero aí, continuar nessa empresa, eu quero sair dessa empresa. eu Eu quero quero ficar em casa com empreender, meu não filho, quero. eu não quero ficar em casa com ele. Eu quero que ele vá para a creche, para a escolinha ou não. Prefiro que ele fique com alguém da minha confiança. Enfim, né? Faz uma lista mesmo. Gente, escreva. Escreva. A mente viaja, a essência da mente é movimento. Se você só ficar pensando, você não vai chegar em conclusão nenhuma. Tem que sentar e escrever. Escrever tem um poder de clareza que vocês não fazem ideia. É químico do teu cérebro. Então senta e escreve o que eu quero enquanto esposa, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto trabalho, carreira, enquanto estudante, enquanto pega os setores da sua vida, os papéis que você tem na vida e vai pensando. E a segunda pergunta, depois de o que eu quero, é por que eu quero? Quais são os motivos que me levam a querer isso? O que isso que eu quero vai me proporcionar? Então, eu quero continuar no trabalho porque eu adorava o lugar que eu trabalhava, eu quero continuar lá. Independente das mudanças que aconteceram. Beleza, eu quero continuar. Então, por quê? O que te leva? Só porque você gostava? E se de repente você voltar e não gostar mais? Qual que é teu plano B? A terceira coisa é essa, já até adiantei. A terceira coisa é essa, tenha planos alternativos, né? Pense em rotas alternativas. Tá, minha primeira opção é, eu quero voltar porque eu gostava muito do lugar onde eu trabalhava, beleza. Estamos trabalhando nesse exemplo. E se quando eu voltar tiver muito diferente, eu não me encaixar mais lá e não gostar mais de lá? E aí? Qual que vai ser a outra opção? A outra opção pode ser conversar com o meu chefe. Não precisa ser sair, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa ter uma rota alternativa, né? Você precisa ir pensando, né? Então, o que faz eu querer estar ali? Por que eu quero voltar? Se eu quero voltar, apenas eu gostar, talvez não seja o suficiente. Então, faça também uma lista dos motivos pelos quais você quer isso que você quer. Depois que você definiu o que você quer, então por que eu quero? O que aquilo me proporciona? O que esse meu objetivo me proporciona? Ele me proporciona liberdade, me proporciona evolução, me proporciona sucesso, me proporciona um ganho financeiro X. Quanto mais você especificar, melhor. Tá? E aí, entendeu o quê? Tem uma pergunta. Você quer Opa! responder agora ou a gente deixa para responder no final? Opa, já vamos aproveitar, Então tá. depois a gente perde ela aqui no meio. Tá bom. Vamos aproveitar. Então, como conciliar o que eu quero com o que eu preciso financeiramente? Excelente pergunta, inclusive. A gente tem... isso que eu tô falando já faz parte da resposta, tá? Quem que tá perguntando? Ih, perdi aqui. Record Andradas, é isso? Isso. Então, eu já estava respondendo sem saber. Então, primeiro, para que haja essa conciliação do que você quer com o que você precisa financeiramente, primeiro você entender os motivos que te levam a querer aquilo. Tá? Então, o primeiro passo a gente já estava falando. Outras formas de você conseguir conciliar é você ir pensando justamente essas alternativas. Quando você busca pensar assim, como que eu posso... Eu vou dar um exemplo que não é diretamente ligado, mas só para você conseguir entender a lógica, a ideia da coisa. O Jerônimo Temel, que é um dos melhores coaches que a gente tem hoje aqui no Brasil, ele dá
ele cita como que foi a transição de carreira dele. Então, ele era advogado da União durante muitos anos, ganhava 22 mil reais, ele conta essa história. Ele ganhava 22 mil reais, era concursado, tudo bonitinho, só que ele não era feliz no que ele fazia. E aí ele estava sempre dando desculpa para não sair daquilo, até que chegou um momento em que ele levou um tiro e o pai dele infartou, foi tudo muito junto. E aí ele acordou para a vida, né? E falou: eu não posso continuar infeliz. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele decidiu, ele conheceu o coaching, na época que isso nem sonhava em ser moda aqui no Brasil. E aí ele entendeu que aquilo era o que ele queria. E aí ele entrou justamente nessa pergunta. Como, pô, ele ganhava 22 mil, ele tinha um padrão de vida alto, né? Então ele entrou nisso. Como que eu concilio isso que eu quero com a minha vida financeira? E aí, a esposa dele tem o valor, ele conta isso, que a esposa dele tem o valor da segurança muito alto, é o valor mais forte dela. E aí, quando ele falou isso para ela ficou assim: como assim? Você vai trocar um emprego público, que é sinônimo de estabilidade na nossa cabeça, só que não, na realidade não é bem assim, mas enfim. Ela falou: como assim, né? E aí, em vez dele ficar na mente dele, remoendo aquele dilema, né? Poxa vida, ou eu faço o que eu amo, ou eu faço aquilo que é o meu propósito de vida no meu trabalho, ou eu continuo casado, né? Porque a minha esposa não vai aceitar um negócio desse. Em vez dele entrar mentalmente nesse dilema, o que ele fez? Ele chegou para ela e disse assim: o que você precisa? Eu vou fazer essa mudança. Eu quero isso, eu vou fazer essa mudança. O que você precisa para ficar bem com essa mudança junto comigo? Quais são as suas condições? Então, é muito de você conseguir fazer a pergunta certa. Definir o problema. Mais do que buscar resposta. Definir o problema, como você define bem um problema, você já tem a resposta, quase que 90% dela, na definição do próprio problema. Então, de vez ele se sentir preso naquele dilema de ou eu continuo casado, ou eu faço o que eu amo, ele foi checar com a esposa dele o que ele poderia fazer. E ela colocou condições, não foram muito simples. Ela falou: ó, a gente tem que manter o mesmo padrão de vida, a gente tem que ter uma reserva financeira de X. E ela colocou, acho que umas 3 ou 4 condições para ele, que ele levou 2 anos para conseguir chegar nessas condições, foi levando as 2 carreiras em paralelo, e até que ele pudesse, então, conciliar o que ele queria com a questão financeira. Então, eu acho que essa conciliação, ela depende de você definir bem qual que é o seu problema. Então, definir exatamente o quanto você precisa para viver, né? Como eu também estudei um pouco finanças, finanças pessoais, no caso, eu vejo assim, eu vejo que muita gente busca a liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É ficar rico? Não. Liberdade financeira, para mim, no conceito que eu trabalho, lembrando que eu estudei uma área ligada à filosofia, então ela é um pouquinho diferente do que, talvez do que a gente escuta por aí. A liberdade financeira é você poder ter dinheiro o suficiente, nem mais e nem menos, o suficiente para manter o estilo de vida que você quer. Então, precisa se pensar para haver essa conciliação entre o que você quer e o que você precisa financeiramente. Você precisa primeiro definir qual é o estilo de vida que você quer. Não necessariamente hoje você tem esse estilo de vida que você quer.
Se eu quiser morar na roça, eu vou precisar ganhar X. Se eu quiser morar na beira da praia, no Rio de Janeiro, eu vou precisar ganhar Y. Estilos de vida. Então, eu tenho que primeiro definir qual é esse estilo de vida, por que eu quero esse estilo de vida, o que esse estilo de vida vai me proporcionar. E tendo isso claro, tendo clareza, clareza, gente, é poder. Tendo clareza, a gente vai conseguir, então, pensar perguntas, né? Se questionar, pensar, então, peraí, qual que é o meu problema? Então, vamos supor que o que eu quero tá muito longe do que eu preciso para sobreviver. Então, eu vou justamente fazer o que a gente está falando desde o início aqui da live, que é planejar. Eu vou montar um passo a passo, eu vou primeiro definir bem qual que é o meu problema. Então, meu problema é que eu estou aqui e eu quero chegar lá. Como que eu faço? Qual que é esse caminho? Que caminhos eu tenho? E assim, uma dica preciosa. Não se contente com a primeira resposta. Não se contente, porque ela provavelmente é a resposta mais... Superficial. Isso, acho que é uma boa definição. Ela provavelmente é a resposta mais comum, que não vai te dar grande ganho, que não vai ter nada demais naquela resposta. Não se contente, não é porque é a primeira que você pensou que é a única. As coisas são multicausais, então tem multisoluções. Então se abra. Eu faço um exercício o tempo todo que é tentar encontrar 5 soluções para a mesma questão. Então, meu pai brinca comigo, ele sempre fala assim para mim, nossa, enquanto você não consegue, você não larga, você não sai de cima. Se for, mesmo que seja uma coisa simples. Por quê? Porque eu fico ali matutando. Se não deu de um jeito, vai de outro. O que me fez eu tomei a decisão de empreender, fiz a minha transição de carreira de empregada formal para empreendedora no momento mais difícil da minha vida. Eu estava muito doente, eu estava financeiramente na pior fase financeira da minha vida, estava eu e meu marido desempregados, a gente não tinha reservas, a gente não tinha nenhuma fonte de renda, e eu tomei a decisão de empreender no meio desse turbilhão, sem apoio de ninguém. Mas o que me sustentou foi que o tempo todo eu pensava assim, só depende de mim fazer dar certo. Só depende de mim. Eu tenho que fazer dar certo. Eu quis. Eu tenho que bancar minha decisão. Isso não foi um peso para mim. Foi uma motivação. Foi o meu porquê. Tá vendo como é importante a gente saber o porquê que a gente quer? Então, eu falei, não. Se não der certo de um jeito, vai dar de outro. Se não der de outro, vai dar de outro. Eu vou arranjando. Então, esse treino de você tentar arranjar o máximo de soluções possíveis para uma mesma coisa, ele ajuda muito a gente a abrir a mente para soluções. Então, de repente, a mãe está se vendo ali tão oprimida com essa decisão de volta ao trabalho, né? Tão sem saída, tão sem opção. Faz esse exercício. Primeiro entende o que você quer, qual é o estilo de vida que você quer, o porquê que você quer. E daí tenta ir pensando caminhos, né? Então, para isso a gente tem também... Diga. Desculpa te interromper, tá ótimo. Só que faltam 4 minutinhos para Ah, que encerrar. pena! Então, últimos 2 exercicinhos que podem ajudar nesse caminho aí. Que vão te ajudar a definir essa conciliação aí. Pensar dentro da prioridade, né? Prioridade é uma só existe uma coisa que pode estar em primeiro lugar, né? Então, estabeleceu essa prioridade... Vai encerrar. Ai, que pena! Depois a gente coloca nos comentários.
Isso, Ah, pode então, ser. olha, muito, muito, muito obrigada. Eu amei. Volte sempre que você quiser. Tá sempre convidada a voltar, viu? Um abração. Eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que participou aí, agradeço pela pergunta, pela atenção de todos, viu?